Inês aqui, e hoje eu quero trazer para vocês a experiência que eu tenho, que eu tive com as cartas terapêuticas. Como essas cartas, elas mudaram a minha percepção, a minha vida e como elas me ajudam no meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento e nas permissões que nós queremos nos relacionamentos, na vida financeira, na vida afetiva, aonde que a tua vida aí não anda. É essa carta que vai te ajudar no dia de hoje. Então fica aqui que você vai entender. Eu quero fazer um vídeo muito breve. Eu falei já nos outros vídeos que agora eu quero trazer vídeos menores para vocês estarem me conhecendo. Então a intenção do canal agora, a partir desse ano, já iniciando, é vídeos menores para que vocês entendam o meu processo e que eu possa também auxiliar vocês de alguma forma e nós vamos crescer juntos. Eu estou no processo de separação há 9 meses. E esse aqui é o meu novo cantinho, tô trazendo hoje para vocês aqui mais uma parte que ontem o moço montou aqui. Então, aos poucos, tá criando jeito, tá chegando aí as novidades para eu poder compartilhar com vocês. Então, como que é a questão da carta? E essa noite eu tive um sonho com a minha mãe. Então, eu fiz uma carta hoje para minha mãe. Porém, eu não vou fazer essa carta diretamente para minha mãe. Quando o pai e a mãe já partiram, a carta ela é feita em memória, na memória, em direção a essa memória. Por quê? Porque não é a pessoa que vai ler, a pessoa já partiu. É a memória afetiva, é o trauma, é a maneira como que as coisas foram feitas, que agora, através da carta, você vai ser auxiliado. Então, eu não quero trazer palavras difíceis aqui de autoconhecimento, não. Eu quero que você entenda que se seu pai ou sua mãe já partiram e esse casal, ele é responsável pela sua vida aqui, pelo andar da sua vida, você também é responsável. Mas o alinhamento com esse casal que te deu a vida é que você vai ter essa permissão para prosseguir. Então, por isso que hoje nós temos muitas ferramentas de autoconhecimento e uma das mais poderosas e uma que eu trabalho muito hoje nas palestras, na masterclass, nos meus atendimentos individuais são os padrões familiares repetitivos. O que acontece? Vou dar um exemplo bem prático aqui para você entender. Sua mãe tem várias qualidades. Minha mãe, por exemplo, vou falar da minha mãe, fica mais prático. Minha mãe era uma mulher acolhedora, minha mãe fazia comida gostosa. Minha mãe tinha uma coisa, gente, que eu vou contar aqui pra vocês. A minha mãe, ela tinha um problema ali, vamos supor, com meu pai. Ela estava resolvendo um problema com meu pai. E a partir do momento que chegava alguém, a minha mãe limpava as lágrimas, a minha mãe lavava o rosto e ela era outra mulher. Ela ia já fazer outra coisa. E isso me chama muito a atenção, esse comportamento de minha mãe. Então, minha mãe, ela tinha a questão do quê? De sair de um lugar emocionalmente que ela estava e ela ia muito rápido. Então, isso é algo que eu descobri dela e que eu quero levar para minha vida. No momento que eu estiver lá, num lugar que eu estiver muito triste, tiver um problema, o que é sair rápido? É você vir para a superfície para depois resolver. Então, assim, olha que legal. E nesse processo das cartas, dessa questão do autoconhecimento, da terapia sistêmica, de olhar para minha mãe, para o meu pai de outra forma, é onde que eu vou me descobrindo, é onde que eu vou descobrindo também quem eu sou. E só que o que acontece? Uma coisa que é muito, para todas as pessoas acontece, 90%. Você só olha para o defeito. Você só olha para o defeito. Então, a partir do momento que você começa a olhar as qualidades de seu pai e de sua mãe, você diz, nossa, agora eu sei coisas aqui incríveis sobre minha mãe também. É onde também que vem a questão de você encher também esse pote de qualidades. Porque quando você só vê o negativo, quando você só tá na dor, só tá no trauma, o que a vida vai te trazer? Mais dor, mais trauma. Então, esse exercício de você já começar, porque todas as pessoas têm qualidades, todas têm, só que nós precisamos olhar com o quê?
com outro óculos. Nós temos que tirar o óculos da criança ferida, nós temos que tirar o óculos do adolescente rejeitado, nós temos que tirar o óculos do filho que casa e acha que os pais precisam sustentar, nós temos que tirar esse óculos. Nós temos que colocar um óculos de outra pessoa de fora, como se nós fosse outra pessoa de fora, para olhar para essa pessoa, para perceber, para começar a perceber quem é sua mãe de verdade. Então, a minha mãe, ela tinha essas qualidades. E hoje, outra coisa que a minha mãe fazia muito bem, que ela era muito estratégica. Ela era muito estratégica, nós éramos muitos filhos. E o meu pai, ele era um homem muito rígido, ele gostava de, a hora do almoço, todo mundo sentar à mesa. Ele tinha umas regras bem, assim, de etiqueta, dos pratos na mesa, dos talheres. Então, assim, o meu pai, ele era muito organizado nesse lugar, ele gostava disso, ele tinha essa cultura, né? Eu digo sempre que meu pai, ele era um homem muito além do que ele vivia, assim, da época, assim, dele. Ele, nossa, ele era incrível, né? Ele tinha uma visão de mundo muito linda. E eu vou fazer o vídeo contando do meu pai também. Mas aqui, como eu falei, para não estender muito o vídeo, vamos voltar para a mãe. Então, a minha mãe tinha essa questão da estratégia, dela auxiliar todo mundo. Por quê? Porque era uma casa grande. E ali tinha muitas rotinas de lavar roupa, de fazer comida. Então, o pão que a gente fazia era caseiro, as comidas eram muito caseiras. E aquilo tudo tinha que funcionar de alguma forma. Aquilo tinha que funcionar. A minha mãe era muito estratégica e meu pai muito disciplinado. Então, são qualidades aqui dessa mulher, desse homem, que me trouxeram aqui. E quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu comecei a entender as minhas qualidades também, porque até ali eu só olhava muito para os meus defeitos. E é algo que nós fazemos meio que no automático, a gente não se dá conta, mas a gente está fazendo isso. Então, quando comecei esse processo, eu comecei a perceber quantas qualidades minha mãe tem. Então, por que a carta terapêutica ela é importante? Primeiro que a escrita é um exercício que você exercita o mental e você já vai exercitar o teu corpo, então é algo que você começa aí a desatrofiar essa questão mental com a parte do corpo. Então, onde que você começa eu sempre costumo dizer para os meus amigos e para as pessoas que eu atendo, que quando você começa a escrever, você vai liberando o teu cérebro de coisas que você quer. Por exemplo, se você tem muitas tarefas para fazer naquele dia, coloque num papel e deixe na vista, e ande com esse papel. Então, conforme você for fazendo as tarefas, você vai riscando e vai desprendendo. Então, eu digo assim, que quando a gente escreve, a gente libera o nosso cérebro. Já é um baita de um exercício, porque hoje a gente tem muitas coisas dentro da nossa cabeça e a gente não consegue organizar. A carta ela é muito terapêutica e ela é libertadora. Então, a escrita aí, se você for olhar as histórias dos escritores, as histórias das pessoas que construíram grandes coisas, elas esboçaram, elas colocaram no papel, elas foram colocando as ideias, né? Henry Ford, Napoleão Hill, né? O Rockefeller, foram grandes pessoas que escreveram. Então, geralmente quem escreve, quem coloca no papel, quem se desprende, quem sai do imaginário e já coloca no papel, você já tem um projeto. E aí depois do projeto tu já vai colocar em ação, fica mais prático, fica mais rápido. Então a carta ela vem muito com essa intenção de ser terapêutica. E ela não vai contar nada pra ninguém. Essa parte eu gosto bastante, eu acho super interessante. Por quê? Porque às vezes você quer escrever uma coisa que é só tua. E aí depois você faz o quê? Depois você queima. Você queima essa carta, por quê? Porque você tá se desprendendo daquilo ali. Olha, hoje eu acordei triste, fulano fez isso, aquilo, aquele outro, hoje, sabe? E você libera. Quer ver uma carta que eu gosto muito, a carta do perdão? Porque o perdão é uma decisão. Só que não é com o outro e não depende do outro. Se tu tiver a oportunidade ainda de falar com a pessoa, mas aqui eu quero trazer, porque eu fiz esse processo da carta terapêutica com a minha mãe, com meu pai, eles já tinham partido. Então, eu fiz tudo em memória, eu fiz tudo amparada com as lembranças, amparada com os sentimentos, amparada com tudo aquilo que estava me parando, com as lembranças negativas, com os bloqueios. Por quê? Porque as crenças, os traumas, eles são causados aonde? Nos lugares, nas experiências ruins, nas brigas, nas vezes que foram falado coisas que eles não entendiam que ia causar um eco tão grande.
Então, assim, não. E outra coisa, quando você vai para esse lugar de julgamento em direção aos seus pais, você não cresce, gente. Por quê? Porque você está negando a si próprio. Então, essa questão aqui de fazer essa liberação é muito importante, muito especial. Se você está aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. É uma ferramenta que, assim, ó, meu Deus, é uma ferramenta que hoje as cartas eu uso nos meus atendimentos, eu uso para mim, eu uso para as pessoas. E eu sinto quando essas pessoas estão escrevendo essas cartas, eu sinto a emoção, eu sinto aquilo indo embora, liberando. Ela tem um poder de liberação, gente. Então, assim, a questão de escrever só até aqui, se fosse só esses dois benefícios, de você tirar um projeto de você colocar um projeto no papel e ele já ficar mais próximo de você executar. E essa carta, isso que você escrever, não vai contar para ninguém. E a questão do perdão, você conseguir liberar, você pode falar e escrever, vai falando, vai escrevendo, vai usando. Nós temos que usar os nossos dons, a nossa fala, a nossa voz, o nosso ver, porque para nos liberarmos, e isso só nós conseguimos fazer. O terapeuta te ajuda, o mentor também, isso são pessoas incríveis. Eu também trabalho com mentoria hoje para mulheres, são ferramentas incríveis, mas aqui nesse vídeo eu quero te deixar apto a fazer sua carta. Quero te deixar assim, ó, que você vai sentar agora e você vai escrever a sua carta. Então, assim, essa noite eu tive um sonho com a minha mãe, e eu tenho muito a questão dos sonhos já há muitos anos, e hoje eu tenho um relacionamento bom com Deus, eu acredito que sim. Hoje eu tenho me esforçado bastante para estar na presença, e nesse sonho eu estava escrevendo uma carta para minha mãe. Então, quando eu acordei, faz já algum tempo que eu não escrevia mais cartas. Eu sentei, fiz o meu café, fiz o meu devocional e eu escrevi essa carta. Só que eu vou ler essa carta para vocês, por quê? Porque aqui vai ajudar vocês a criarem a carta que vocês vão fazer hoje. Ou para sua mamãe, ou para seu papai, ou para pedir um perdão, ou para você desabafar algo que você precisa hoje soltar de sua vida. E aí você vai perceber o quanto esse movimento vai te ajudar. O quanto isso vai te deixar mais leve. Eu digo assim para vocês que eu acordei de uma forma e eu fiz a carta e o meu filho me ligou. E quando eu desliguei esse telefonema do meu filho, eu tava esperando uma resposta e eu abri o celular e a resposta estava ali. Então, assim, ó, gente, faz as coisas da maneira que eu tô auxiliando vocês aqui, com amor, que eu tô trazendo esses vídeos aqui para vocês. Por quê? Porque eu venho de um processo de uma criança muito rejeitada, de uma criança muito abandonada. A minha criança, ela veio pro adulto com muito problema emocional. E hoje eu tô trazendo esses vídeos aqui para quê? Para que você alinhe sua vida, para que você se ajude também. Porque eu digo que quem vem aqui no YouTube ver os vídeos, a própria pessoa se ajuda. E é isso que é bacana aqui nessa plataforma. Então, que você possa ser auxiliado com esse vídeo, com essa questão da escrita terapêutica das cartas. Então, a escrita terapêutica, as cartas, ela tem um poder imensurável na sua vida. Exercite isso. Geralmente, quando eu falo às vezes para as mulheres de mais idade, eu digo assim, compra um caderno, compra uma caneta. Mas eu não tenho hábito. Cria o hábito. Os hábitos a gente cria. Eu não tinha vários hábitos, que eu treinar, estudar. Eu fiquei 20 anos sem treinar e sem estudar, dos 20 aos 40. E quando chegou com 40 anos, eu estava fora do peso, eu estava numa profissão que eu recebia um bom salário, mas não era o que eu gostava de fazer. No meu emocional, eu adquiri muitas doenças, muitas dores crônicas, câncer. Então, eu tive, assim, muitas doenças, e hoje eu trabalho muito com a prevenção. Eu gosto quando eu olho aqui na minha estatística que mulheres de 30 anos veem meus vídeos. Homens mais jovens veem meus vídeos. Porque às vezes já não dá tempo. Às vezes eu tô conversando com uma mulher da minha idade e ela já não consegue mais ir atrás do que ela quer. Ela já não tem vontade. E aí já cada vez que você vai envelhecendo mais e você não se transforma, você não busca se desenvolver, você vai ficar no mesmo lugar. Vai atrofiar.
É igual músculo, são tudo, né? O nosso corpo ele é feito totalmente de músculos. E esses músculos, essas células, o sangue, tudo isso quando não se movimenta, gente, mofa. Tudo que não se movimenta, que não pega sol, que não pega ar, que não... mofa. Então, assim, então tome esse cuidado para você não ficar mofando aqui na Terra. Para você evoluir, para você crescer, para você deixar uma geração mais leve para os seus filhos. Porque quando a gente entende a nossa hereditariedade, quando a gente inclui os nossos pais, quando a gente cura nossas feridas emocionais, nós estamos deixando para os nossos filhos um campo mais limpo, mais suave, mais fluido. Então, quando você entra no processo de autoconhecimento, não é só para você. Você está fazendo para sua hereditariedade. Então, se você ama seu filho, se você ama sua filha, faça. Por quê? Porque você está liberando o caminho deles. Às vezes as mulheres chegam e dizem assim, ah, a minha filha precisa disso, meu filho precisa disso. Não, eles precisam de uma mãe consciente que ela precisa sair daquele padrão para liberar o caminho deles. E isso é autorresponsabilidade, quando nós nos responsabilizamos que nós precisamos mudar o padrão. Os padrões da nossa vida que nós trazemos da infância lá de escassez, de briga, de doença, de tragédia, eles são quebrados em nós. Só que eles são quebrados em nós quando nós assumimos a postura, quando nós temos as conversas difíceis e quando nós nos autorresponsabilizamos pela nossa parte também. E nós olhamos para o nosso pai, para nossa mãe e dizemos assim, ok, tá tudo certo, vocês me deram o que vocês tinham, vocês fizeram com as ferramentas que vocês tinham, que vocês sabiam da maneira que vocês podiam. Só que eu hoje escolho fazer um caminho diferente. Eu escolho hoje ter dinheiro, ter prosperidade, ter relacionamentos fluidos, me relacionar com pessoas positivas, com outras pessoas. Eu escolho diferente. Então, ontem eu estava vendo um vídeo do Cariani e ele estava falando, né, que ele era o esquisito da família. E hoje eu liguei para minha irmã e disse, ó, querida, eu sou a esquisita da família. E eu acho que é muito isso, quando você começa a assumir essa postura, quando você é aonde que você se alinha dentro do teu sistema. Porque você pode ser diferente, mas você nasceu naquele sistema, você é dali. Então eu assumo hoje que eu sou diferente, mas eu tenho permissão, por quê? Porque eu gerei essa permissão, eu criei essa postura e eu prossigo. Então não deixe para o seu filho, para sua filha, não, resolva em você. Eu sempre digo assim, ó, quando eu conheci a terapia sistêmica, quando eu fui estudar minha árvore genealógica, quando eu fui entender essas questões das permissões, dos traumas que nos acompanham, de tudo isso, eu pensei. E eu fiz uma declaração. Eu disse, então tá, eu passei por isso tudo, mas o meu filho não vai, nem os meus netos. Isso acaba aqui. E quando nós temos essa decisão e nós fazemos ações, gente, isso é libertador. Isso é libertador. Então, bora lá? Então, eu espero que você escreva a sua carta aí. Eu vou ler a carta que eu fiz para minha mamãe, para vocês entenderem. Se a mãe de vocês estiver nesse plano ainda e você tiver oportunidade, você pode tomar um café com ela, você pode expressar. Também pode. Mas faça a carta antes, por quê? Porque você vai ter discernimento se vai ser necessário você falar com ela ou não. Porque tem tudo isso. Porque no seu comportamento, a partir do momento que você fazer a carta, você vai perceber que o teu comportamento vai mudar. Porque quando a gente se livra de uma crença limitante, quando a gente se livra de um padrão, você percebe na hora. É na hora, só que é o seu comportamento que precisa mudar. Então hoje eu observo muitos comportamentos das pessoas. Então quando você muda o seu comportamento, a sua mãe vai perceber, se ela estiver nesse plano. E aí você pode aí melhorar o seu relacionamento com ela. E aí, se a sua mãe não está nesse plano, que ela já partiu, você vai colocar carta para minha mãe em memória. Pelas nossas memórias, pelo que nós vivemos. Quando você vai escrever a carta para sua mãe, você coloca em memória se a sua mãe já partiu. E aí você coloca em memória do que vocês viveram. E aí vai conectar com a lembrança, vai conectar com o trauma. E é isso que nós estamos falando aqui, tá? A gente não faz conexão com mortos, tá? A gente faz aqui a cura do trauma, da emoção, do que ficou ali, né? Para tratar onde? Dentro de você, porque é isso que precisa, para você soltar isso e poder viver a sua vida. Então, vamos lá. Vamos lá.
Então, o que eu coloquei aqui, né? Qual que é a intenção da carta? Sempre tem que ter uma intenção. Tudo que nós fazemos na nossa vida, ela tem que ter intenção. E aqui você já coloca a tua intenção. Então, eu coloquei o quê? Quero mudar a minha postura com minha mãe. Então, eu sinto que ainda tinha coisas, que ainda tem coisas que eu precisava mudar a postura. Então, vamos lá, né? Terei permissão para prosperar. Então, aqui eu já tô declarando. Então, eu fiz uma carta que eu iniciei a carta declarando. Terei permissão para prosperar, receber meu próprio dinheiro, sem esperar que alguém me pague ou deposite esse dinheiro para mim. Sou parecida com a senhora, fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, sou diferente. E isso não nos afasta. Isso me dá uma referência incrível da mãe que você é. Seu jeito acolhedor, eu lembro de quanto a senhora dava conta das situações dentro da nossa casa. Eram muitas pessoas, muitos cômodos, e nosso pai, ele era um pouco rígido, ele gostava de muita disciplina, de muita ordem. E a senhora tinha a facilidade de fazer tudo funcionar, e isso eu trago para mim. E hoje, mãe, é um dia que você sempre esperou, o dia de pagar as contas. Esperou alguém para pedir dinheiro. Esperou alguém e sabia que nesse dia você iria se incomodar. E eu digo hoje, mãe, isso foi pesado para a senhora. E hoje eu me desligo dessas lembranças. Então, aqui quando você faz essa questão de se desligar das lembranças, você diz, mãe, o dinheiro, as contas foram pesadas para você. Mas para mim não é mais, para mim é leve. Eu posso sim, mãe, fazer diferente. Então, olha que interessante, né? E daí diz assim, me desligo dessas lembranças, eu me desligo dessa emoção, eu me desligo dessa dependência financeira e espiritual. Eu me desligo da sua escassez e me conecto com a abundância. Olha que legal. Eu faço um caminho diferente, mãe. Terei sempre dinheiro na conta e esses dias de pagamento não existirá para mim. Porque eu tenho 30 dias para receber dinheiro e pagar contas. Então, aqui eu tô me livrando daquele padrão que tem que esperar o dia 10, que tem que esperar o dia 1º. Por quê, gente? Porque isso causa ansiedade e isso faz mal. Então, nós merecemos ter dinheiro na conta o mês todo. Para quê? Para não ficar esperando. Então, eu me libero desse padrão aqui. Então, eu tenho uns 30 dias para trabalhar, para gravar meus vídeos, para aplicar as mentorias e para receber. Então, eu vou ter os 30 dias para trabalhar. Por quê? Porque o meu trabalho é diferente. Hoje eu não sou mais CLT. Então, vamos lá. Então, eu tenho os 30 dias para atender, para receber dinheiro, então eu me libero lá do padrão de minha mãe. Percebam aqui como é bacana isso, como é legal isso. Se liberar do que causava mal para ela, porque não é o seu problema agora. Então, vamos lá. Aí você diz assim, sou grata e peço a Deus que envie para você essa carta, em memória, sua mãe. Então, aqui é importante você ter essa consciência que você está fazendo em memória. Você está tendo uma lembrança de como era sua mãe e como você quer ser agora e como você é diferente e tá tudo bem. Né? Então, assim, você não vai deixar de pertencer, sabe? Você não vai deixar de pertencer a essa família se você fizer diferente. Você pode, sim, fazer diferente. Então, diz assim, ó, vou ser tão próspera e sei que se estivesse aqui, se orgulharia de mim. Obrigado, mãe, em memória. E aí você coloca o nomezinho de sua mãe. Então, gente, essa carta ela é incrível. Eu vou deixar esse vídeo aqui, olha aí, já foi para 30 minutos quase. Mas é assim, gente. Que bom que você tá aqui, que bom que você viu esse vídeo. Espero que você faça a sua carta e me conta aqui nos comentários como que foi. Um abraço e até o próximo vídeo.